Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será sobre o conto, esse gênero textual, né, narrativo. E também iremos ver sobre os elementos da narrativa e os momentos da narrativa. O que é um conto? O conto é uma obra de ficção que cria um universo de seres, de fantasia ou acontecimentos. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e enredo. Classicamente, disse que o conto se define pela sua pequena extensão, mais curto que a novela ou o romance. O conto tem uma estrutura fechada e desenvolve uma história e tem apenas um clímax. Num romance, a trama desdobra-se em conflitos secundários, o que não acontece com o conto. O conto é conciso, ou seja, ele é curto. Para o conto, não há limites entre o real e a ficção, pois ele não se refere somente ao acontecimento, já que não tem compromisso com a realidade. Dessa forma, o conto pode ser criado a partir de uma invenção, a partir da imaginação. Então, vamos aqui resumir algumas características do conto. É um texto curto, com foco em um determinado acontecimento, um acontecimento único. Não tem compromisso com a realidade, ou seja, são histórias fictícias e que trazem um cunho moral, né? Traz um ensinamento. Possui poucos personagens, né? Um conflito, um clímax e também um desfecho. O tempo e espaço são reduzidos e por muitas vezes indeterminados, como no conto de fadas. O tempo é indeterminado, não se sabe que tempo foi esse. Era uma vez, né? Ou seja, há muito tempo atrás, mas não tem algo específico, uma data, né? Um horário onde esse acontecimento ocorre. Né? A gente não tem aí um tempo cronológico. Possui um único conflito. Nós vamos ter alguns tipos de conto, né? Eu trouxe para vocês aqui alguns tipos, não são todos, existem vários outros. Mas o que vai interessar para a gente agora nesse momento serão esses: o conto de ficção científica, o infanto juvenil, os contos fantásticos, os contos de fada, entre outros tantos que existem. Né? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de conto. O conto da Pequena Sereia, né? Quem nunca viu? O rei dos mares tinha 5 filhas. Eram todas sereias. A caçula queria muito ir até a superfície para ver as cidades, as pessoas, os animais, mas era criança. Precisava completar 15 anos para concretizar o sonho. Assim foi. No dia do aniversário, oba! Ela nadou até lá em cima. Ao chegar, viu um navio. Dentro, um belo príncipe. Foi amor à primeira vista. Ela ficou olhando, olhando, olhando. Ops! Caiu uma tempestade. E o rapaz afundou com a embarcação e tudo. A princesa foi atrás. Nadou com ele, desmaiado, até a praia. Era noite. De dia, quando ele começou a acordar, um grupo de jovens se aproximaram. Ela se escondeu. O moço abriu os olhos, viu uma das garotas sobre ele. A sereia voltou para o castelo, muito triste e calada. Uma amiga sabia onde o bonitão morava, mas como chegar lá com rabo de sereia? Uma bruxa preparou uma poção mágica. Com ela, o rabo se transformava em pés. Mas a mudança doía muito. A princesa aceitou. Quando chegou ao palácio do príncipe, teve uma surpresa. Ele estava se casando com a jovem que viu na praia. A sereia chorou. Triste, mergulhou nas águas do mar. Virou espuma, que é uma versão, né, da história da pequena sereia. Tá? Agora nós vamos ver aqui algumas características do conto aqui. É um texto curto, tem poucos personagens, a gente vai ter aí a pequena sereia e o príncipe, né? Apenas 2 personagens. Tem um conflito aí. Qual o conflito dela? Ela queria o quê? Ela queria subir à superfície, né? Isso daí foi o que gerou o conflito. E o desenrolar do texto vai estar gerando em torno desse desejo da pequena sereia. O clímax aí vai ocorrer no segundo parágrafo,
quando cai a tempestade e ela nada com esse príncipe, né, desacordado, e leva ele para a praia. E o desfecho vai ocorrer no último parágrafo, quando os fatos estão sendo aí finalizados ou concluídos, e ela consegue, por meio de uma poção mágica, conseguir as pernas que ela tanto desejava para conquistar o seu príncipe, mas tendo isso, ela vai ao encontro do jovem e o vê casando com outra pessoa. E aí conclui-se a história, tá? Para a gente observar aí um pouquinho dos pontos relativos aos elementos da narrativa e a questão também dos elementos da narrativa. Você vê ali que é um narrador, né? Um narrador de terceira pessoa. Os tipos de conto. Nós vamos ter aqui o conto de ficção científica. Que tipos de contos são esses? Eles vão se caracterizar por ter em seu enredo a história trazer elementos que não existem em nossa realidade, mas que poderiam existir, né? Devido ao avanço científico e tecnológico. Muitos deles já estão acontecendo lentamente na nossa realidade, né? Mas ele traz aí, nos contos de ficção, você vai ver muitas histórias relacionadas a robôs, a androides, né? A invasão alienígena, sempre está voltado a essas questões do avanço da tecnologia. Traz aí uma visão, muitas das vezes até moralista sobre o tema, ou humorística, ou até mesmo de crítica, levando, né, mesmo sendo ficção, mas ele traz esse cunho moral. O conto infanto-juvenil, ele está voltado para os jovens, para as crianças, vai possuir uma linguagem mais simples, a temática vai estar relacionada a conflitos comuns na vida de seus leitores, né, o seu público-alvo, que no caso são jovens e crianças, né? A temática vai estar muito ligada a essa face da vida, né? A gente tem 2 exemplos aí de grandes escritores do conto infanto-juvenil. Uma delas a gente pode destacar aqui a Ruth Rocha, né? Nesse livro Quem Conta um Conto, sempre voltada aí para contos, para histórias relacionadas ao público infanto-juvenil. O conto fantástico, ele vai trazer personagens e acontecimentos impossíveis na realidade e que não são explicados na narrativa, por que eles acontecem, porque eles estão ali, né? A gente tem aqui 2 exemplos de livros bastante interessantes que vai trazer esse conto fantástico, As Páginas do Imaginário e Os Melhores Contos Fantásticos. Para você que tiver interesse em ler esses livros, são muito bons. Os contos de fada. Os contos de fada, eles são marcados pela existência, né, das fadas e outras criaturas mágicas, gnomos. A gente vai ter aí também elementos, né, relacionados a animais que são mágicos, né? Também a gente vai ter aí também um enfoque muito grande na natureza, na ética e na existência, né? A sua origem está ligada à cultura celta e retrata a história de heróis e heroínas, né? Sempre vai ter um príncipe, sempre vai ter uma princesa, um herói que vai salvar a princesa, né? Alguém cuja moral é inquestionável, né? Tanto do príncipe quanto da princesa. Sempre são pessoas de cunho moral muito forte, né? Irrepreensíveis, né? Sempre eles vão trazer uma lição de moral, um ensinamento dentro das suas histórias, ok, gente? Aí a gente tem vários exemplos do Branca de Neve, Pocahontas, A Bela e a Fera, né? Cinderela, dentre outros contos, né, que já foram contados, né, pela televisão, nos filmes, séries e desenhos animados. A gente vai ter também os contos de fadas dos irmãos Grimm, né, uma versão bem interessante sobre os contos de fada. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha.
E a gente vai trazer esse gênero textual que está entrando muito em destaque atualmente, que é o microconto, né? O que seria o microconto? O conto ainda possui uma subcategoria, ou seja, o microconto, tá, gente? O microconto, ele, apesar de ser curto, ele consegue contar, sim, uma história e produzir um efeito, tá? Ele se popularizou nas redes sociais como o Twitter. Nós sabemos que lá só aceita mensagens de 140 caracteres, né? Ou seja, mensagens curtas. E aí muitos contistas, né, resolveram produzir contos ali no Twitter, e para isso eles precisavam tornar os contos ainda mais curtos, mais concisos, né, minúsculos, micros, né, bem pequenos. E aí surgiu o microconto. E aqui a gente traz alguns exemplos de microconto. Nós vamos ter aqui um do F. Amaral. Confidenciou ao amigo solene. Tem uma mania terrível. E antes de contar, o amigo foi ríspido. Se é terrível, não me conte. Outros exemplos aqui a gente vai ter um conto, um microconto do Fábio Assis, que diz assim: arrependeu-se, mas já era tarde. O paraquedas ficou no avião. Você observa aí que tem sim um narrador, geralmente esse narrador observador, tem um personagem na história, né? Tem um enredo, que é a própria história, né? Tempos e espaços indeterminados. Tá? O celular do atropelado tocava, mas desisti de atender. Um display, mamãe. Laís, chave. Chave. Abriu um livro e debruçou-se sobre ele. O mundo ao seu redor sumiu, foi tomada por uma súbita enxurrada de criatividade. Outro microconto, né, que traz esses elementos, sim, da narrativa, apesar de ser curto, muitos deles com duas orações, mas mesmo assim conta uma história, né, tem um desfecho, como no conto tradicional. O encontro se deu enquanto ele preparava o café. O aroma a levou ao tempo em que essa história começou. Você observa aí nesses microcontos e no conto tradicional elementos da narrativa. Quais são esses elementos da narrativa? O personagem, o espaço, o narrador, o tempo e o enredo. Na questão do personagem, os personagens são as figuras que vão estar realizando as ações no decorrer da história. Aí nós vamos ter os personagens chamados de protagonistas, que é o personagem principal da história, geralmente o mocinho, o herói da história, e nós vamos ter os antagonistas, o vilão da história, né? Aquele que está ali no conto, na história, no texto narrativo, para complicar a vida do protagonista. O espaço é o local onde ocorre a narrativa. O narrador é aquele que conta a história. E o tempo, né, nós vamos ter dois tipos, o cronológico e o psicológico, e o enredo, que é a própria história. Então, vamos sintetizar isso aí. O tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. Quando é que o tempo vai ser cronológico? Quando ele obedece uma sequência cronológica, ou seja, ali há palavras, advérbios de tempo, palavras que expressam tempo. Antes de ontem, ontem, 2 anos atrás, né? Ele segue esse tempo ou do calendário ou do relógio, né? Que são tempos cronológicos, tem uma cronologia, uma sequência. Já no texto psicológico, você vai ter aí memórias, lembranças, né? Pensamentos, reflexões sobre aquilo que aconteceu. Não tem essa preocupação em datar quando os fatos ocorreram. O espaço, como eu já falei, é o lugar em que se passa a ação. A ação, ou enredo, né, é a sucessão de fatos. Os personagens, eles são também caracterizados tanto fisicamente como psicologicamente pela descrição, né? Nós vamos ver ali as características físicas, se é alto, se é gordo, se é magro, a cor da pele,
as características psicológicas, se é corajoso, se é valente, se é leal. O foco narrativo ele vai ocorrer de duas formas, na terceira pessoa e na primeira pessoa. No foco narrativo de terceira pessoa é quando o narrador ele conta a história de alguém. Aí nós vamos ter dois tipos de narrador. O narrador onisciente, ele sabe tudo sobre o personagem, o presente, o passado, o futuro, os pensamentos do personagem. Já o narrador observador, ele só conhece aquilo que ele vê ou ouviu sobre o personagem. Já no foco narrativo de primeira pessoa, o narrador ele é personagem, ou seja, ele participa da história e ele é o protagonista da história. A história é sobre ele está contando algo sobre si, diferente da terceira pessoa que vai contar a história do outro, ok? Sobre a sua visão que ele tem sobre o outro, certo? E ele não participou da história, ele não participa, o narrador, em terceira pessoa, tá? Os discursos, a forma como a fala do personagem vai ser colocado no texto, no conto, no texto narrativo, ele pode ocorrer dessas três formas. No discurso direto, ou seja, a fala do personagem vai estar ali destacada pelo uso do travessão, dos dois pontos. No discurso indireto, o narrador traduz a fala da personagem. E no discurso indireto livre, há a fusão, tanto do discurso direto como do discurso indireto, né? Na fala do autor e da personagem. Aí nós vamos ver aqui alguns elementos da narrativa literária. A situação inicial é o momento onde a história começa, é o início da narrativa, é onde são colocados ali quem é o personagem, onde aconteceu, em que tempo ocorreu aquela história, né? A história é sobre o quê? Então, você vai encontrar ali na situação inicial, que são os primeiros parágrafos do conto. O desequilíbrio, né? Ocorre um desequilíbrio, ocorre aí algum problema que vai acontecer e vai causar o conflito, que vai gerar toda a narrativa. No caso, vai gerar o problema. O conflito é esse fio condutor do enredo, desenrolar da narrativa. Né? O conflito ele vai se desenrolando ali. Né? O problema vai se desenrolando e criando conflitos. O clímax é o ponto alto da narrativa, é tudo ou nada, é onde o personagem não vê uma luz no fim do túnel, ele não vê uma solução, uma resolução para aquele problema dele. O desfecho são os momentos finais da narrativa, ali é onde a conclusão da história, né? O felizes para sempre. Aqui nós temos um exemplo de um conto, é um conto de Luiz Fernando Veríssimo, um dos contistas bastante famoso na atualidade no Brasil. E fala assim: conto de fada da mulher moderna. Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, independente e cheia de autoestima, que enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então a rã pulou para o seu colo e disse: Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa má lançou-me no encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar. Lavaria as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre. E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã a salté, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: eu, hein, nem morta. Então a gente traz aqui um conto. Esse conto, ele vem trazer, né, características do conto fantástico, do conto de fadas, mas traz aí um viés humorístico e também crítico quanto à posição da mulher no mundo moderno. O pensamento, a ideologia da mulher no mundo moderno, que não é mais aquela princesa
lá dos contos de fadas tradicionais, mas sim uma princesa mais moderna, com outra visão do papel da mulher na sociedade. Então, por hoje é só, gente. Até a próxima aula. Bons estudos!